é super capacitado, né? A gente já passou daquela fase dessa rixa de academias, agora é uma integração de academias em prol do crescimento do esporte. Acho que todo mundo aqui sonha em ter um futuro, né? Como todo mundo já sabe, a gente veio da Bahia, veio na cara e na coragem para aqui pro Rio, ganhamos a vida através do esporte, e a gente acredita que qualquer um tem essa, dizer assim, essa chance, mas tem que agarrar. E para agarrar tem que trabalhar, a gente tem que estar aqui num sábado de manhã, disposto a abdicar do tempo, fazer um sacrifíciozinho para estar aqui e tentar colocar a sua equipe, tentar colocar, né, os seus atletas aqui, e junto com esse projeto todo mundo vai crescer. E aí foi assim com a confederação, né? O Nelson está aqui do meu lado, aqui, ó, grande parceiro, nosso Dano Arte brasileiro, grande organizador aqui, né, da confederação. A gente teve alguns braços, e eu sempre falo assim, né, que Deus vai botando as pedras do caminho, e chega uma hora que a pedra vai se afastando, e ele vai colocar um anjo para te segurar na sua mão e fazer você dar um pulo maior. E às vezes você não vai sozinho, você tem pessoas. O Nelson foi um cara que a gente teve aí durante todos esses anos da confederação, junto com a gente, segurou, a gente conseguiu uma coisa que não foi fácil, pessoal, através da confederação, que foi, né, essa parceria com a IMAF, né, Nelson? Isso não estava com a gente, na época estava com a CAB, e a gente brigou, conseguimos, através da confederação, que a confederação é isso, é fomentar o esporte, né? Não é só colocar o arbitragem lá para poder fazer, né, um trabalho, mas tem a parte médica, toda a parte da organização do evento. Então, junto, trazer um espelho do que é a IMAF para o Brasil. E assim, a Federação Carioca é um espelho da confederação aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu sempre falei, né, meu sonho quando moleque era vir para o Rio, porque eu sabia que o Rio era a potência da luta. E hoje a gente, infelizmente, perdeu um pouco, né, até nessa época da pandemia, por conta dos eventos, né, Bravinho? Está muito central em São Paulo. E a gente está vendo que o Rio foi perdendo um pouco. Então, a ideia da confederação é fortalecer o esporte no Rio novamente. Olha essa estrutura que a gente tem aqui. A gente tem várias estruturas aqui no Rio, né, na própria FAETEC, né, Wander? Para a gente organizar grandes eventos, né, através da federação. E a gente tem toda a estrutura, tem a equipe capacitada morando no Rio, vai facilitar muito. E aí isso vai depender agora da participação de vocês no nosso projeto. Eu acho que assim, todo mundo junto, a tendência é só todo mundo crescer. Essa novidade da categoria Youth foi muito importante. Na Rafael, eu já estava aí uns 3 anos, aí 2 anos enchendo o saco, né? Todo dia. Bota o Enzo para lutar, e eu, calma, né? Todo mundo, né? Mas tudo tem o seu tempo. A gente não botou o carro na frente dos bois, né? A gente sempre falou, ó, segura, que a gente está organizando a parte, né, da federação adulto para colocar esses meninos no Mundial, no Pan-Americano. Tivemos excelentes resultados, né? Fomos campeões pan-americanos, né? A gente foi vice-campeão pan-americano e vice-campeão mundial. Vice-campeão pan-americano e vice-campeão mundial, né, em poucos anos de projeto. Em 2015 eu tive no MMA, no Mundial Amador lá em Vegas. Todo mundo perguntando pela gente, foi por que o Brasil que é a potência, a gente não tinha a nossa organização, porque o projeto não estava na nossa mão, estava na mão da CAB. A CAB, infelizmente, muitos eventos, o UFC não teve esse foco, e a gente pegou o projeto e desenvolveu. Então, em pouco mais de 3 anos, conseguimos desenvolver e já está gerando esse resultado. E eu vejo assim, a chance do Rio de Janeiro estar encabeçando esse projeto é muito grande, né? E voltar a ser o centro das artes marciais aí no Brasil. Mas a gente precisa realmente organização, e que vocês, né, academias, professores, treinadores, vão aderir a esse projeto, né? Dão sangue, cada um, todo mundo junto aí. E o esporte nunca é individual, né? Principalmente o MMA. A gente fez assim, um cara sobe lá, mas tem 10 pessoas atrás, toda a parte técnica. E a gente sabe da dificuldade, né? Somente dessa parte de exame, a gente tem que estar em dia com tudo, porque, como a gente está falando, o amador é para proteger, né, a integridade física do atleta. Então, a gente tem que estar todo mundo com os exames em dias, tudo certo. Somente essa regra nova aí dos jovens adolescentes, o youth,
é muito importante seguir, né, como ele falou também, o Daniel. Um menino foi desclassificado, não conhecia, chegou lá, foi lutar MMA normal, como se fosse adulto, infringiu a regra e passou, porque o que ele via na televisão era o que ele conhecia, não tinha conhecimento. Então, como é importante vocês, treinadores, estarem com a gente junto desse projeto, para a gente seguir junto e conseguir colocar as crianças, os jovens, né, para poder estar lá no profissional. Eu fui, só um adendo aqui. A gente foi um dia, eu fui na França, né, para fazer uma presença VIP de um evento lá fora, na República Tcheca. E tinha um garoto francês e um brasileiro, no qual esse brasileiro já era um menino, né, ranqueado e passando no jiu-jitsu, já tinha bastante no jiu-jitsu, mas no MMA ele tinha 4 lutas. E ele foi lutar contra um menino francês, que esse menino tinha 4 lutas profissionais, mas tinha 20 e tantas lutas do amador. Foi campeão mundial amador e ninguém tinha conhecimento, só viu as 4 lutas. Não, o cara tem 4 lutas, o outro tem 4 lutas. É igual. Irmão, o cara passou igual um avião, nem viu a cor da bola, porque esse menino ele tinha uma base de amador muito forte. E isso aconteceu, né? O Brasil ele ficou um pouquinho para trás por conta disso. A gente não aderiu naquela época o amador. E aí na Califórnia, todo mundo lutando. Né? A gente sabia que tinha menino ali que estreava no UFC, mas é que ele tinha 5, 10 lutas profissionais, mas ele tinha 20 e 30 lutas de amador. Então a bagagem é um menino de 30 e poucas lutas, ele vai estrear com 30 e poucas lutas. A diferença é muito grande, técnico. Você ali dentro, né, aquelas horas de estrada ali dentro daquele octagon, vai contar no final para a experiência, a tranquilidade do atleta. Aí você vê um atleta como o Robson Conceição, que foi campeão olímpico, com 360 lutas de boxe, profissionalizou, daqui a pouco, 2 anos, o menino está lutando no final do Mundial profissional. Por quê? Porque tem uma bagagem amadora muito grande. Então, esse projeto é muito importante para o Brasil. Vamos fortalecer o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Conto com a ajuda de vocês. E aquele negócio, meu amigo, o sonho ele começa na nossa cabeça, depois da atitude. Então, vamos sonhar, mas trabalhar juntos aí com a federação para que a gente cresça junto e todo mundo realize os seus sonhos, tá bom? Grande abraço. Pessoal, vou passar a palavra aqui para o Vander, que o Vander é nosso diretor técnico, né? E justamente isso, o Vander está vindo para a federação para agregar essa parte técnica e adequar a federação a nível IMAF. O Vander, para quem não conhece, foi treinador, é treinador aí, não só da Tim Nogueira, mas também parte da seleção brasileira, já viajou para diversos campeonatos da IMAF, inclusive campeonato mundial. Ninguém melhor que ele para nos informar quais são as medidas que nós devemos tomar para se adequar. Nós precisamos chamar a atenção dos órgãos internacionais para a nossa federação, para que surjam oportunidades para todo mundo. Então, alguns critérios que o Vander vai falar aqui sobre vestimenta, sobre parte técnica de conduta de professor, que também é parte de algo que o Bravo vai estar falando, mas isso tudo é justamente para evoluir e justamente para se adequar. Então, Vander aqui, passando a palavra para ele, fique à vontade. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Reforçar só o agradecimento ao Daniel pelo convite de estar aqui na frente, trabalhando junto com a federação. Agradecer ao Nelson por todas as oportunidades, né? Não só o Nelson, a confederação, de estar junto à seleção brasileira. Eu fui em 2 campeonatos pan-americanos e 3 campeonatos mundiais, né? Então, eu fui espectador como vocês, de estar sentado, e ser o Vander treinador. O Vander treinador que teve algumas oportunidades, e agradeço aqui ao Rogério, o Rodrigo e todos os atletas que eu tive oportunidade e tenho oportunidade de trabalhar. Alguns treinadores aqui também têm o mesmo caminho, um atleta no UFC, no Bellator, no PFL, e eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade e tenho essa oportunidade de ter alguns atletas. A gente sabe que a vida de treinador é bem complicada porque a gente lida com sonhos de terceiros. Lidar com o próprio sonho já é difícil, mas lidar com o sonho de terceiros é muito mais, porque tem alguém que deposita toda a confiança em você para chegar em algum lugar. Muitas vezes a gente segue um caminho, tenta traçar o melhor plano, mas não dá certo, por N motivos e N variáveis, né? Mas não é por isso que a gente abaixa a cabeça e deixa de continuar. Então, estar aqui à frente
no convite do Daniel de estar à frente da diretoria, é justamente para a gente fomentar o esporte amador. Então aqui não tem o Vander treinador, aqui tem o Vander, não é o Vander treinador de atleta profissional, aqui é o Vander que teve uma oportunidade e foi no campeonato da IMAF e viu como funciona. E uma coisa eu falo para vocês, eu gostaria muito que todos tivessem essa oportunidade. A minha cabeça mudou muito quando eu fui no primeiro campeonato mundial em 2021 em Abu Dhabi, e eu entrei num ginásio e tinham 6 cages funcionando ao mesmo tempo. E dentro desses 6 cases eu tinha Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, tudo que é tão que tem aí de país, tinha. Aí eu comecei a observar, a gente foi com uma equipe, eu não conhecia ninguém, eu tinha atleta da Nova União, eu tinha atleta do Ribas, e eu era o responsável junto com o Rodrigo para ser o corner desses atletas que eu nunca tinha dado um treino. Eu levei 2 atletas, mas imagina, eu estou ali, não treinei o atleta e tem que ser responsável por isso. Falei, vou fazer o meu trabalho base, que vou fazer uma pesquisazinha na internet. Quando eu comecei a puxar na internet o nome de todo mundo, eu vi que tinha um cara do Cazaquistão com 30 lutas. Uma menina na categoria 61 quilos, que já tinham 15 lutas. Eu falei, caramba, eu tô com uma atleta aqui que tem 1 luta, a outra tem 2, a outra tem 3, a mais experiente tem 4 lutas. Eu falei, cara, isso aqui vai ser um negócio complicado. Vamos começar a trabalhar. Tentei traçar uma estratégia básica para todo mundo, né? E claro, os atletas que a gente levou para esse Mundial, eles vinham de equipes experientes. Então tinha o Ribas, que faz um bom trabalho, eu tinha atleta da Nova União, eu tinha um atleta nosso. Falei, pode dar certo. Não são atletas que têm muitas lutas, mas tem uma base forte de equipe. O que é essa base forte? Por que a gente quer trabalhar como Federação MMA Amador? Porque a gente passa por muito tempo treinando o nosso atleta amador como se fosse um atleta profissional. E são trabalhos totalmente diferentes, principalmente nessa nova regra, nessa nova categoria que a gente vai implantar, que é a categoria do IUF, trabalhar com as crianças, né? Um exemplo, o Bravo vai falar muito disso, mas eu tenho categoria do IUF que não tem um contato no rosto. Então, por exemplo, tem que treinar mais grappling, eu tenho que saber uma estratégia para trabalhar. Qual é a importância disso para a gente treinador? Eu estou lidando com uma criança, não é um adulto. No profissional eu estou lidando com um adulto, ele sabe a regra, ele fala, a gente está lá, cara, você pode cortar, você pode quebrar, pode acontecer alguma coisa com você. Não é o que a gente deseja como treinador, do cara se machucar, mas ele pode. Mas como é que eu vou explicar isso para um pai? Que ele vai botar o filho dele com 12 anos para lutar no MMA, como a gente já viu várias vezes no YouTube aí, tem umas lutas na Rússia lá, bota os moleques para se quebrar, ou quem trabalha com Muay Thai, vai na Tailândia e já tem um molequinho lá pequenininho metendo o cotovelo na cara um do outro lá e cortando, né? Então, a regra da IMAF, ela permite que você vai fazendo um passo a passo. Então, é uma progressão pedagógica. Você começa do mais leve, né? Do mais fácil para o mais difícil. Quando ele chegar lá na regra a mais difícil, ele ainda tem as proteções, tem a caneleira, a luvinha do MMA amador, ela é um pouquinho mais cheia, justamente para poder proteger mais o atleta. Então todo esse cenário do amador que a gente vai estar fomentando com a federação, usando a regra da IMAF, é para que todos vocês consigam trabalhar com o MMA amador, não só com o atleta, mas a formação de um time. Então a primeira coisa que eu tive um sentimento, quando criança, quando eu comecei a treinar com 11, 12 anos de idade, eu comecei no esporte olímpico. E o esporte olímpico, ele me deu uma base muito grande, né? Muitas vezes eu escutei em entrevista, né, e falar que até o jiu-jitsu no Brasil é muito forte, mas não veio de uma base olímpica, né? Então a disciplina de um atleta olímpico, ela é muito grande. Só de você pensar que você só pode ter a tentativa de uma medalha de ouro de 4 em 4 anos, isso já te faz ser perseverante para continuar. Diferente de outras modalidades que você tem um campeonato mundial todo ano, né? Então, eu tentei sempre carregar um pouco dessa base de esporte olímpico. E a IMAF, ela carrega muito isso. Ela carrega o sentimento de time. Então, o Vander, quando viajou com a equipe, ele não viajou o Vander, a equipe do Vander. Ele viajou como seleção brasileira. Então, junta todo mundo, café da manhã tal hora, acorda todo mundo, a pesagem está lá,
qual quarto que você está dormindo. É todo um processo diferenciado para a gente lidar com esses atletas, né? Só que até hoje eu lidei com os atletas na categoria do adulto, que é o sênior, né? E agora a gente vai começar com um trabalho para trabalhar com as crianças também, que é essa nova categoria do youth, né? Então a gente tem toda uma estrutura, a IMAF tem toda uma estrutura, todo um pensamento de evolução do MMA. Para resumir um pouco, não se estender, a IMAF inclusive tem um sistema de graduação do MMA. Isso ainda a gente conversa com o Nelson, a gente vai ver a possibilidade de implantar isso. Por quê? Porque no Brasil a gente vem do old school, né? O treinador de MMA é aquele treinador que ele aprendeu de forma empírica. O mestre dele ensinou ele, não teve uma faculdade, a faculdade foi ele dentro do tatame, né? Com treino pesado, treino duro. Quem foi competidor de alto rendimento, um pouco mais experiente. O que não foi competidor, mas ele ficou lá dentro da academia ganhando dele também, porque na academia também você passa muitas vezes por um processo mais duro do que a própria luta. Então eu sempre falo, treinar é muito mais duro do que você competir. Quando você vai competir é o dia de você se divertir, colocar em prática aquilo que você fez, né? Então o treinamento, o processo do treinamento, ele é mais duro, perder peso, enfim. Então todo esse processo que a gente pensa do MMA profissional, a gente esquece um pouco no amador. Um exemplo, a pesagem num campeonato mundial, ela é a cada luta. O que quer dizer? A pesagem começa às 7 horas da manhã, então ela vai de 7 a 8 da manhã. 11 horas da manhã começa a primeira luta. Então você já viu que você não tem um teto tão grande para recuperar peso. Então você não pode pôr um cara para desidratar muito, senão ele não vai conseguir competir de igual para igual. Então 11 horas da manhã começam as categorias. Ele venceu a primeira luta dele, ele vai para o hotel, né, no caso é um evento internacional, ele vai para o hotel, dorme, descansou. Se ele precisar perder um pouquinho de peso, ele vai lá, faz o treinamento, perde um pouquinho de peso. No outro dia, 7 horas da manhã, ele pesa de novo para lutar. Então se ele vai para o campeonato mundial, que é uma chave de 32 atletas, ele pode estar fazendo 4 lutas para ser o campeão mundial. Isso quer dizer que ele vai bater o peso quantas vezes? 4 vezes. Então tudo isso a gente tem que se adaptar. Eu tive que me adaptar. Então eu peguei um cara da categoria que era mais leve e joguei ele numa categoria de cima, né? E isso todo mundo faz. Então esse processo de entender a regra, da gente estar aqui somando forças como um todo, é justamente para dar essa oportunidade e aquele que desejar ir para um campeonato mundial, ele ter condições de chegar lá e não acontecer como exemplo, que não foi culpa de ninguém. Mas o treinador teve uma oportunidade, a confederação usou o que tem, que é a parceria do IMAF, falou, você quer levar o teu atleta para o mundial? Eu quero. Você tem condições? Tem. Levou, mas o treinador não estava adaptado para aquela regra. Um exemplo, quem aqui é do Muay Thai? Eu tenho aqui do Muay Thai. Aí você tem lá um garotinho de 12 anos de idade. O Yuf nosso aqui tem 12 anos, certo? Eles já competiram. Quantos rounds um garotinho de 12 anos faz na luta do Muay Thai? Numa luta. Quantos rounds ele faz? Quem já botou criança para lutar aqui? Alguém já botou criança? Vamos lá. Então depende muito. Então, 3 rounds de 1 minuto e meio. Na IMAF, o Yuf, ele vai lutar 1 round de 3 minutos. Ele não vai lutar 3 rounds de 1 minuto e meio. Mas no nosso pensamento de treinador, mas é muito pouco. Como é que vai decidir isso? Não é uma questão de decisão. É uma questão que você está dando uma experiência para uma criança a nível competitivo. Mas não pode o toque no rosto. E no Muay Thai pode o toque no rosto. Eu tenho certeza que eu, como treinador, eu falava isso. Se eu estou vendo a brecha do meu chutar a cabeça do outro, tá lá de caneleiro, eu falo, chuta a cabeça dele que vai acabar a luta mais rápido. Não é isso? Não é esse pensamento? Então, mas eu vou estar colocando esse meu aluno num regulamento que ele não pode chutar a cabeça da maneira que colocava no Muay Thai. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como eu falei no início, é um processo pedagógico, do mais fácil até chegar no mais difícil. Isso se torna interessante,
que os pais, eles começam a ter essa confiabilidade. Ele começa a investir mais no aluno para poder chegar. Ele não vai pensar, tipo, o meu filho já vai entrar no UFC tão rápido. Eu já tive experiências de ter atleta que entraram no UFC, eles entraram e saíram. Por quê? Porque ele fez um número de lutas pequenas aqui. Por exemplo, ele fez 6 lutas e entrou no UFC. Ele fez 6 lutas e entrou no UFC. Ótimo. É o sonho de todo treinador, do atleta, é o sonho. Só que quando ele chega lá, ele se debate, né? Ele vai encarar um cara desse que ele tem 6 lutas e mais 30 do MMA amador. Eu tenho por experiência própria. Eu coloquei uma atleta, ela não tinha nenhuma luta de MMA amador. Ela fez a seletiva para o Campeonato Mundial e hoje ela tem 15 lutas no MMA amador. Aí ela vai fazer a estreia agora dela no profissional. Então ela veio de um esporte olímpico, passou por um processo e agora ela vai entrar num outro processo. É uma visão totalmente diferente do que a gente tem, né? Pode ser um pouco impactante nesse momento, de tipo, cara, será que vale a pena ou não? Mas como o Rogério falou, é uma questão de trabalho, é uma questão de vontade e é uma questão de atitude. Sim, essa atleta que eu estou te falando, ela foi campeã mundial, né? Então é um investimento, né? O Nelson falou um pouco dos resultados. Então quando fala eu fui vice-campeão, a gente foi campeão, vice-campeão, é vice-campeão por equipe, tá? Então, por exemplo, o corpo feminino do Brasil é o que melhor representa o Brasil hoje a nível internacional nas competições. Então, por exemplo, a nível pan-americano a gente fez 4, o Nelson vai passar, eu vou adiantar aqui, já fez 4 medalhas de ouro, X de prata e de bronze. A gente só teve uma medalha de ouro no masculino no Campeonato Pan-Americano. Pô, mas só teve uma. Então eu tive exemplos assim. A gente levou o filho do João Roque. Todo mundo, alguém do jiu-jitsu aí conhece o João Roque lá de Brasília, né? Cara, um moleque muito gente boa. Foi um prazer ter conhecido ele, o mestre João Roque também. Duríssimo de jiu-jitsu. Quando chegou lá, primeira luta dele já teve, pegou os Estados Unidos, cara. Então hoje todo mundo, quem acompanha as modalidades sabe, o jiu-jitsu dos Estados Unidos hoje, ele tá num nível, numa hype assim, ó. Não dá para brincar com os caras ali no chão, né? Aí a gente levou ele pro Mundial, ele pegou um cara do República Tcheca. Cara, infelizmente ele perdeu, ele foi finalizado, né? Ele não saiu com a cabeça baixa, triste, porque ele era um faixa preta de jiu-jitsu, foi finalizado por um cara de um país que ele não tem noção. Ele entendeu por que ele estava ali naquele momento. E o pai dele, o maior motivador disso. João Roque já lutou MMA lá no início e entendeu, cara, foi muito importante eu trazer meu filho para ele ter essa experiência. Porque eu quero que ele seja um profissional. Mas quando você entra no mercado profissional, você tem que estar com a cabeça pronta para isso. E o amador serve para isso, tá? Então, só para finalizar, agradecer a presença de todos vocês, a paciência de estar me escutando aqui, mas são regras diferentes, né? Uma das coisinhas que não é implantado aqui no Brasil, como um todo, são os lutadores lutarem de rash guard, e isso é regra obrigatória da IMAF. Cara, eu acho que vai ficar legal, porque com a rash guard você tem a oportunidade de botar a logo da equipe, do patrocinador, né? No primeiro momento, eu vou ter um pouco de dificuldade. Cara, mas se você é do jiu-jitsu e vai lutar no no-gi, tu vai ter que lutar de rash guard, todo mundo vai se adaptar à regra, e o nosso evento, ele está seguindo um padrão. Para a gente chegar de igual para igual lá fora, como o Rogério falou, a gente tem esse sentimento de que o Brasil pode muito mais, e eu fui questionado várias vezes em campeonato mundial, por que o Brasil não tinha uma equipe maior no campeonato mundial? Porque eu chegava lá no campeonato mundial, vou dar um exemplo aí, o México é uma referência a nível das Américas. Então o México chegava com a categoria sênior, com a categoria júnior, né? O campeonato mundial IUF, ele é separado, né? Então tem o sênior e o júnior. O sênior é o 21 anos acima e o júnior é a categoria até 20 anos. Então a gente tem isso também dentro da regra. Se eu tenho um cara ali até 20 anos, eu posso colocar ele no júnior, eu não boto ele no sênior. Eu olho ali quantos lutadores tem. Então a gente o regulamento, ele permite que você faça também um caminho mais fácil para você conseguir chegar no teu objetivo, tá? Então, obrigado, um abraço para todos. Vou passar aqui
para o Guilherme, que é hoje, para quem não sabe, né, o Guilherme ele não é só uma autoridade da confederação. É o Nelson que vai falar agora? Então, perdão, Nelson. Então, só para falar que eu falei um pouco de regra, e o Nelson, o Bravo, que é o responsável, o Bravo hoje, ele é o responsável por todos os cursos da IMAF, né? Ele fez uma viagem com a gente lá né? Teve a oportunidade de ir para a Colômbia no Campeonato Pan-Americano, né? Através do mérito dele, do trabalho dele, conseguiu entrar. Você veio de onde agora? Eu vim... Você estava na Sibéria? Não. estava na Sibéria. Agora, você chegou ontem, né? Então, estava na Sibéria, passou por Moscou, foi na África, voltou, fez isso aqui, tudo trabalhando com o regulamento da IMAF. Então, hoje, a gente tem o privilégio de ter o chefe de arbitragem da IMAF. É o cara que dá o curso e que está promovendo o MMA amador. Então, isso é importante para a gente, né? E a gente tem que saber aproveitar disso. Obrigado. Passar as palavras para o Nelson aqui. Tá? Então, pessoal, eu vou pontuar 2 pontos que vocês falaram antes de entrar na minha vez de falar. O Nelson vai ajeitar ali. Alguém falou aqui agora que a gente teve crianças de 12 anos lutando 3 rounds de 3 na liga e provavelmente deve ter lutado sem capacete, né? Com capacete? Tá, mas com capacete, sem capacete... Então, a gente tem uma obrigação, cara, um código de conduta de proteger a integridade física desses atletas. Você lutar com 12, 13 anos num evento sem capacete, pode ser duro, pode ser bravo. Quando você chegar nos 22 estreando num profissional, a sua cabeça não vai estar do mesmo jeito, tá? Então a gente tem esse cuidado aqui dentro de proteger o atleta amador para quando ele chegar no profissional, ele tá com a saúde dele 100%. Tá? Então o amador, quando vocês entrarem ali rapidinho no IUF, A, B e C, não tem golpes na cabeça. Tá? Eu sei que eles têm que ir se acostumando e seguindo para aprender a defender os golpes, para quando chegar no profissional aprender. E eles vão, quando eles saem do A, B e C, eles vão subindo, júnior e sênior. O júnior já tem golpes na cabeça. E isso você vai protegendo eles, tá? Para chegar no profissional com qualidade. Entendeu? Conseguindo suportar um knockdown, um nocaute. Ele lutando com 12 anos, já tomando golpe na cabeça, sofrendo knockdown, não recebendo provavelmente o tempo de descanso necessário que ele precisa, ele vai chegar com 20, 23 anos muito abalado. Tá? E assim, isso é ciência e estudo que a gente tem demais hoje em dia, para poder falar isso para vocês. Então cuidado, quando você bota uma criança de 12, 13 anos para lutar num evento que não tem esse cuidado para o atleta. Entendeu? E aí, essa é uma obrigação minha, de sempre cuidar deles, para que eles cheguem com 18, 20 anos, aptos, não só de entendimento de regra, de comportamento numa competição do nível da IMAF, mas com a saúde deles inteira, cara. Entendeu? Eu não posso pegar um garoto aqui de 12, 13 anos que o árbitro deixou quebrar o braço dele numa competição amador que não tem nem que deixar quebrar. Entendeu? Porque quando ele chegar com 20, ele já está todo destruído. E aí, a carreira profissional vai ser brilhante? Não vai. Então, isso me chamou a atenção, aí eu entrei antes para responder. Tá? E a outra coisa que o Vander falou que é interessante para vocês também saberem antes do Nelson falar, é que o garoto, que é o Luiz, que foi campeão sul-americano, ele lutou pan-americano. Ele lutou agora na Albânia, ano passado, no Mundial. Tá? Ele perdeu para o finalista de Dubai, o garoto é duríssimo, perdeu ali disputado. E esse garoto, há um mês atrás, já estreou no Brave. Ele lutou no Brave. Então, foi PFL, não foi o Brave, foi PFL e ganhou. Ele não ganhou, ele ganhou, se não me engano. Garoto duríssimo, assim. O nível da competição lá é altíssima, sabe? E é legal você ver isso, porque os garotos passando por isso tudo, lutando o amador, disputando o Mundial da IMAF, cara, ele já tá no PFL, entendeu? E o Luiz brevemente também vai seguir esse mesmo caminho. E ele passou por todas essas etapas, o corpo dele é protegido. Quando ele está no profissional, cara, ele entende de regra, ele entende de comportamento, ele tá protegido, sacou? Então, assim, é um trabalho irado, que a gente nunca viu antes, e que se a gente seguir, acho que tem chance de todos nós colhermos um futuro brilhante para todo mundo. Não só para promotor de evento, federação, mas para o principal, que é sempre para mim, o atleta, que é o cara que faz o show. Entendeu? É por eles que o evento vai ganhar e vai crescer. Então esses caras têm que ser super protegidos. E cuidado com esse lance de botar criança para lutar em eventos que não tem esse conhecimento,
Que às vezes não é culpa do treinador, é culpa da pessoa que não passou a informação. Beleza? Vou passar a bola aqui pro Nelson. Só tem que espelhar ali a apresentação. Eu acho que tá no... pedir pro Guilherme só colocar ali a da... Eu acho que ainda não tá não, mas vai entrar ali. Bom, pessoal, primeiro agradecer ao Daniel pelo convite. É um prazer poder ajudar de alguma forma. Agradeço ao mestre Wander. Pô, Wander, eu que te agradeço. Não precisa me agradecer não, eu que tenho que te agradecer. Os resultados que a gente vai mostrar aqui são muito fruto do trabalho desse cara que, pô, vestiu a camisa, entendeu o momento que a gente estava, era um momento que a gente precisava colocar o trabalho na rua de uma forma rápida, então a gente, de fato, teve que ser ágil no processo. O Rogério, que quem tem que agradecer sou eu pela confiança, ele me chama de Dana White, porque o irmão dele virou para mim e falou assim uma vez, primeiro evento da Confederação, o Rodrigo me ligou terça-feira e falou assim, Nelson, sábado tem um evento no Parque Olímpico, um ano do Parque Olímpico, pós-Olimpíada, precisa botar um evento lá. Isso terça para fazer o evento sábado. Então, evento amador, eu precisava montar toda a estrutura e card, então esse cara fazem uma loucura na minha vida, mas eu que tenho que agradecer, que é uma honra poder estar junto deles, então aprendo muito e eu brinco que não é nem trabalho, é convocação. Então eles me pedem, eu só vou lá executar, missão dada é cumprida, então é com muita honra que a gente traz o trabalho da Confederação para mostrar para vocês. O nosso trabalho e o que vai ser apresentado basicamente é o final do processo. Qual é o início do processo? É vocês estarem dentro do ecossistema da Federação do Rio de Janeiro, as academias, os atletas, os treinadores. O nosso trabalho que a gente vai mostrar é o final, é a cereja do bolo, é onde vocês vão chegar um dia. Mas a gente vai apresentar, Bravinho, se puder passar pra gente, basicamente quem somos aqui, tá? A nossa estrutura inicial hoje, ela é uma estrutura em que o nosso presidente é o Carlão Barreto, acho que todos aqui conhecem, o vice-presidente é o Rodrigo Minotauro, o Rogério foi o nosso primeiro presidente e hoje ele assume como diretor social, responsável por todos os projetos sociais, pelo lindo trabalho que ele faz aí há décadas, né, nessa parte social. E o diretor técnico é o Rick, que foi atleta. A embaixadora é a Amanda Ribas, tá, atleta do UFC. E a primeira campeã mundial amadora da história do Brasil é a Amanda Ribas. Então a Amanda Ribas, que hoje vocês veem ali top 10 em 2 categorias do UFC, ela lá atrás começou a carreira dela como atleta amadora e sendo campeã mundial da IMAF. Então, ela é a nossa embaixadora, defensora da nossa causa e nos ajuda a carregar essa bandeira. Representou ali como embaixador o time do Brasil no último Pan-Americano junto com a delegação. E o corpo de trabalho, o Bravinho, cuidando da parte de arbitragem, eu como diretor-geral, o Elton cuida do jurídico, o Dr. Michel cuida da parte médica, o Diogo, relações internacionais, e o Wander Valverde, nosso treinador, e o nosso futuro professor do curso de formação de treinador, já está convocado desde já, pedi a liberação para o Daniel, mas é o cara que mais conhece hoje de técnico, toda a capacidade e habilidade que um técnico precisa ter para treinar o seu atleta e um dia ser um técnico da seleção brasileira. O Wander, ele reúne todas essas habilidades e esse conhecimento. Tenho certeza que o Daniel marcou um golaço de ter o Wander como braço direito dele nesse projeto da Federação do Rio. Então, falando um pouquinho do nosso resultado, nosso primeiro campeonato mundial, a gente teve o prazer e a honra de ter o Minotauro como o representante do Brasil, e o Wander já falou disso em podcast, já falou disso em entrevista. Foi a primeira vez que o Rodrigo sentou no corner de um atleta de forma oficial. Então o Rodrigo foi pro corner do atleta, foi treinador. Nos campeonatos mundiais, às vezes tem 2 lutas ao mesmo tempo da seleção brasileira, então o Wander estava no corner e o Rodrigo fez corner para um atleta nosso. E acho que foi uma das poucas vezes que eu pude ver o Rodrigo emocionado, assim. O cara, assim, o que ele viveu naquele mundial é fruto do trabalho que a gente traz aqui hoje. Ele vestiu a camisa, eles lá atrás vivenciaram esse campeonato mundial da IMAF quando era dentro da Fight Week do UFC, e eles voltaram para o Brasil com a missão da gente colocar isso de pé. E o Rodrigo vestiu a camisa, foi como representante da confederação, mas chegou lá, não conseguiu, arriou a manga e foi para a beira do octógono
E foi uma sensação. Você imagina um atleta amador tendo seu corner Rodrigo Minotauro. Então, isso foi notícia no mundo inteiro do MMA amador. O campeonato foi lá no Bahrein, então só se falou disso lá, foi um sucesso absoluto. E o Brasil, no seu primeiro mundial, ficou em 7º lugar. A gente teve ali 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, com as 2 atletas, com a Josi e com a Gil, o Vander, nosso treinador. Então, esse foi o nosso cartão de visita, né? Nosso primeiro mundial, reunindo uma seleção pequena, né, Vander? Até então era o que a gente tinha para colocar, um pós-pandemia, né? 2021, acho que todo mundo lembra como era o 2021. Rodrigo tá até de máscara. Então, assim, só para vocês terem ideia do que foi aquele campeonato. Mas foi o nosso cartão de visita, não só aqui internamente no Brasil, mas para o mundo, né? Que o Brasil tinha, de fato, entrado com o pé na porta ali dos campeonatos internacionais da IMAF. Logo na sequência, a gente parte para o nosso primeiro Pan-Americano, aí com uma delegação maior, e a gente já fica em 3º lugar. O México em primeiro, os Estados Unidos em segundo. E o Vander conseguiu elucidar isso. Por que o nosso masculino, hoje, tem dificuldade de medalhar? A verdade é essa. Acho que vocês viram o UFC México há 2 semanas atrás. A quantidade de lutador mexicano no UFC, todos eles passaram pelo amador, porque quem organiza o profissional no México é quem organiza o amador também. É a Federação Mexicana de MMA Desportivo lá, que cuida do amador e do profissional. Todos os lutadores que participaram do UFC México passaram pelo amador e pelas competições pan-americanas, internacionais da IMAF. Então a gente conseguiu nos colocar aonde dava. Essa é a realidade do Brasil no primeiro momento. É atrás do México e é atrás dos Estados Unidos. A gente tem que ter muito pé no chão e muita honestidade, né, com o início desse trabalho. Mas a gente conseguiu ficar num top 3. Então a gente, na primeira competição, com todo o talento desses meninos, ficou num top ali, top 10 mundial e um top 3 pan-americano. Pra gente foi uma grata surpresa. Bravinho. No ano seguinte a gente já volta para mais um mundial. E esse mundial, talvez o mais difícil de todos os tempos, o Vander está aqui para dizer, foi na Sérvia. Você imagina você lutar um campeonato mundial na Sérvia. Então todo mundo, todos os países que terminam com tão e todos os lutadores com VOEV no final estavam lá. Então todos esses que você vê no UFC agora passado, Mokaev, invicto no amador da IMAF, 38 lutas, 38 vitórias, tricampeão mundial na IMAF. 8-0 no profissional, tá aí no UFC, provavelmente deve lutar pelo cinturão aqui no UFC Rio, contra o brasileiro. O Graziev, que fez a luta, o main event do último UFC, que lutou com Jairzinho Rosenstruck, também vice-campeão mundial peso pesado da IMAF. Então a gente foi para a Sérvia, o evento seria no Emirados Árabes, mudou para a Sérvia em cima da hora, e a gente reuniu uma seleção. Campeonato duríssimo, vários atletas eliminados nas primeiras lutas. Se você, hoje, a quantidade de russo que você vê no UFC não é à toa. Você vê ali russos hoje no UFC com 40, 50 lutas de MMA amador, e não é brincadeira. Se você assistir o campeonato europeu da IMAF, o nível absurdo, você escala isso para o mundial, a gente consegue compreender aonde o esporte profissional chega quando a gente começa a olhar para a base, né? Aqui no Brasil a gente começou o esporte no topo da pirâmide. Esses caras aqui desbravaram e iam lá em cima representar o Brasil no Vale Tudo lá atrás, né? E aí o esporte, todo esporte olímpico, o futebol, ele tem uma base. E aqui no Brasil a gente já começou no topo da cadeia. Então quando a gente olha, a geração de grandes ídolos foi se aposentando, foi envelhecendo, cadê os novos campeões? Por isso a gente teve um gap, que agora começou, a gente conseguiu de novo colocar no masculino, né, campeões mundiais do UFC. No feminino a gente sempre teve ali uma força muito grande, e é curioso como também no feminino do amador a gente é a potência mundial. Eu acho que o Vander pode dizer, se não fosse o Bahrein que pega as nossas atletas aqui, o Brasil é o principal seleção feminina do mundo. Falo isso tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então a gente conseguiu ficar no top 10, a gente já cai de 7º ali para 10º, mas ali começa a entrar Tajiquistão, Ucrânia, Cazaquistão, Polônia, Sérvia, assim, um campeonato duríssimo, num clima totalmente hostil, né, Vander, assim, de climático, né, totalmente diferente, mas a gente conseguiu ainda continuar no top 10 de mundial, e pra gente foi muito importante. No Pan-Americano seguinte, pode passar, Bravinho, a gente aí sim já leva a maior seleção brasileira de todos os tempos para uma competição internacional. É isso aí mesmo que vocês estão vendo, foi essa galera toda que foi lá lutar no México.
na Colômbia, desculpa. Foi essa galera toda aí. E a gente já sai de um terceiro Pan-Americano para um segundo Pan-Americano. A gente passa o México e a gente entrega 10 medalhas nesse Pan-Americano, sendo 4 de ouro, 3 de prata, 3 de bronze. E essa seleção foi formada juntamente com a seleção brasileira que já nos representava anteriormente, com os representantes campeões brasileiros no nosso Campeonato Brasileiro, que foi em Brasília, no ano passado. Então ali você tem todos os campeões brasileiros, somado à seleção que já competia Pan-Americano e Mundial na construção desse trabalho. Então isso mostra que, se um dia você quer representar a seleção brasileira, você precisa estar no calendário oficial da Federação Estadual, se ranquear para disputar um campeonato brasileiro, para você chegar um dia e ingressar na seleção brasileira. O caminho natural de todos os esportes que a gente começa a construir a partir desse momento. E aí, no último campeonato, a gente tem a grata surpresa, o Brasil sai de 7º e de 10º lugar nos últimos mundiais, e a gente no último mundial fica em 2º lugar no mundo, com 3 medalhas de ouro. E aí, o que é importante é a construção do trabalho. Essas meninas, a do meio é a Josi, e a de amarelo ali é a Gil, são as mesmas que entregaram as medalhas no primeiro mundial lá atrás. No segundo mundial também foram elas. A Gil como vice-campeã mundial, e a Josi só foi vice-campeã no mundial anterior porque ela quebrou a mão na semifinal e não conseguiu fazer a final. E aí elas voltam no ano seguinte. A Gil foi vice-campeã mundial na primeira competição, no primeiro mundial, no segundo, e ela vai para mais um. Ela é atleta da Nova União. O Dedé não queria deixar ela lutar, já era para ela subir para o profissional. Ela pediu para o Dedé, acho que fez até um pacto com a Josi, as duas. Então a gente vai voltar mais uma vez lá. Eu vou convencer o Wander, eu vou convencer o Dedé. A gente precisa voltar lá porque a gente tem que ser campeão mundial antes de profissional. E aí a gente faz as duas. Depois de Amanda Ribas, a gente faz 3 campeãs mundiais. Hoje no Brasil só existem 4 campeãs mundiais amadoras: Amanda Ribas, Fernanda, Josi e Gil. A construção do trabalho entrega o Brasil para 2º lugar no campeonato mundial e habilita a gente passar para o próximo nível, fortalecer um campeonato nacional, como a gente fez o brasileiro para levar aquela delegação para a Colômbia, e coloca o Brasil ali no topo do esporte mundial de novo. Então a gente consegue pegar o Brasil com muito suor, com muito esforço, passar o Bahrein. Vocês sabem quanto o Bahrein investe no MMA. A seleção masculina do Bahrein inteira são russos e femininas são brasileiras. A gente conseguiu ficar na frente, só para vocês terem noção do que a gente fez nesse campeonato. Então, a gente só não bateu o Tajiquistão, mas a nossa próxima meta é assumir aí a liderança não só pan-americana e mundial e colocar o Brasil onde ele sempre esteve. Esse é o nosso trabalho. E aí, que forma a gente vai fazer isso? Aqui é só algumas fotos, essa é a maior delegação, para vocês verem. Aí o nosso time feminino contando com a honra da presença da Kathleen Vieira como corner junto do Wander, foi nossa treinadora, e a Amanda Ribas como a nossa embaixadora, e as meninas que medalharam no Pan-Americano, e os meninos, todos eles campeões brasileiros, tá? Os 4 campeões brasileiros, e o Luiz, que foi o único campeão, aqui o mais baixinho aqui da ponta, que no Mundial perdeu para o menino da Arábia Saudita, um monstro que já está aí no profissional. O garoto foi vice-campeão mundial, que ganhou do Luiz. Bizarra a luta, assim, assistindo, o nível é loucura, e está aí no profissional, já ganhando em grande evento. E aí, nosso mestre Wander comemorando o ouro da Josi, junto com a Kathleen, a nossa grata surpresa em ter, e é o nosso trabalho, todos os eventos ter um atleta junto do nosso time. Então a Kathleen abraçou o projeto e foi corner junto com o mestre Wander, e eu tenho certeza, e falo aqui, depois da Kathleen ser campeã mundial no UFC, futuramente ela é uma futura treinadora de MMA. Os relatos que a gente tem do Wander, que é um cara conceituado no esporte, a Kathleen é uma revelação, né? Aprende com os melhores, aprende com o Dedé, aprende com o mestre Wander, uma simpatia e uma força de aprendizagem incrível, assim. E um espelho, né? Uma atleta aí que vai ser campeão mundial, tenho certeza, tenho muita fé nisso. E contagiando não só a Gil, mas a Josi para conquistarem esse campeonato mundial. E aí é um pouquinho mais das fotos dos eventos para um dia vocês almejarem estar lá. Esse é o garoto Essa luta
que o Luiz fez no último Mundial, e esse garoto que está tomando um socão dele ali é o que está no profissional agora, foi vice-campeão mundial e já ganhou a primeira luta no profissional da PFL. Um pouquinho mais das fotos das nossas competições internacionais, que é onde vocês um dia estarão lá com certeza, e vocês aí profissionais e donos de academia, treinadores, vão colocar o trabalho de vocês. De que forma? Bravinho, pode acelerar para a gente avançar para a parte final, pode avançar. Através desse ecossistema, como que eu vou colocar a minha equipe, o meu atleta, e como eu vou ser um treinador para participar desses eventos. Basicamente, atletas, treinadores e profissionais que dentro dessas academias e times precisam ter um conhecimento de regra para poder treinar e desenvolver seus atletas. Vocês precisam estar dentro de ligas, que são eventos, ou de academias que também têm uma afiliação e a chancela com a confederação e com a federação do seu respectivo estado, aqui no caso a Federação do Rio de Janeiro. A federação estadual desenvolve o trabalho local, junto com os municípios, fazendo esse trabalho estadual e entregando para a confederação a nível nacional os atletas para um campeonato brasileiro e para se eleger a participar das competições da IMAF. A filiação da academia, passando bem breve, tá? Hoje a Confederação Brasileira de MMA Desportivo é o único órgão regulador do MMA no Brasil, com a chancela internacional da IMAF. A gente vai mostrar, né, rapidamente como filiar sua academia, o seu time, o benefício disso. Primeiro, vocês vão poder, dentro do time de vocês, dentro da academia de vocês, fazer o uso da marca da confederação. Então, eu sou uma academia oficial da Confederação Brasileira de MMA Desportivo. Por quê? Porque os alunos e os atletas e os futuros alunos vão querer estar na sua academia, porque através dela ele vai ter a certeza, os pais vão ter a certeza que os filhos dele estão treinando em locais confiáveis, que tem o nosso treinamento, o nosso acompanhamento e a nossa certificação. E ali dentro, esses atletas estarão elegíveis a participar dos campeonatos municipais e estaduais. Treinamento e suporte em serviços específicos, torneios internos, seminários, tá? A gente vai dar todo esse suporte para vocês através da federação do estado. Fortalecimento da imagem. Então, como que você vai mostrar para o mercado que você é uma academia? A gente vai estar sempre expondo as certificações, as graduações, todo o trabalho, o ranking. O atleta vai estar sempre atrelado ao nome do time ou da academia, para que o mercado local veja a sua academia como uma referência para um futuro aluno entrar e buscar esse acompanhamento e esse desenvolvimento. Qualidade organizacional. Eu sou oriundo do mercado financeiro, esses caras me arrancaram de lá para vir ajudar no esporte. Então a gente entrega uma consultoria operacional e financeira, a gente sabe a luta que é ser um empresário no Brasil. Então a gente vai poder, através de uma consultoria, poder ajudar as academias que de alguma forma precisam de uma organização, para a gente poder. A gente precisa de academias e times fortes, para que a gente tenha uma federação forte, para que a gente tenha um Brasil forte. Se um andar separado do outro, são elos, a gente não consegue chegar lá na frente. Então, nosso trabalho é um trabalho conjunto. Formação de novos ídolos, a academia, o time entender que ali ele vai estar gerando o nome dele atrelado a futuros campeões mundiais, a futuros campeões do UFC, como foi a Amanda Ribas. E ainda mais, né, aconselhamento, fortalecimento de desenvolvimento de treinamento. A gente vai estar sempre junto dessas academias, oportunizando, pode passar, Bravinho, essas certificações para professores, tá? Então, vocês vão ter certificações para professores, curso de arbitragem e também chancela para eventos municipais, eventos internos. Ao invés de fazer um evento lá na academia de forma não profissional, você pode ter a chancela da federação para organizar o seu evento. Se você quiser pontuar o seu evento, enfim, a gente vai criar um sistema de pontuação. A gente quer trabalho na rua cada vez mais forte em todas as esferas e desse ecossistema do esporte no Brasil. Pode passar, Bravinho. A responsabilidade da academia. A gente vai criar um programa de filiação, a academia precisa estar em dia com esse programa de filiação. Ela tem que filiar pelo menos 8 atletas, um treinador e um responsável pela arbitragem. Isso será em breve obrigatório. Então, o seu time, a sua academia, precisa ter 8 atletas, um treinador oficial, credenciado, certificado, e um responsável por arbitragem. A gente não vai conseguir levar um trabalho profissional se a gente não tiver um mínimo de escopo de trabalho dentro de cada uma. É uma construção, a gente vai entender o momento de cada uma e a gente vai construir isso junto, para lá na frente você ter 70, 80 atletas, 10 treinadores. Mas é uma construção, esse é o mínimo inicial, e participar de todos os campeonatos da federação,
participar do campeonato brasileiro, tá? E a gente vai divulgar em breve. Pode passar aí também, Bravinho. Isso aí a gente vai para outro momento. O que essa certificação e essa filiação vai incluir? Uma prova para credenciar que aquela academia, aquele time tem capacidade, um entendimento que ela tem capacidade para fazer parte do nosso ecossistema oficial. Credencial digital para o atleta, então o atleta vai ter uma carteirinha como atleta filiado à Confederação Brasileira e credenciado na Federação do Estado do Rio de Janeiro. E a credencial de associação para os treinadores. A área de evento só vai poder ser corner quem for um treinador certificado. Só vai poder acessar a área de evento quem tem essa capacidade e essa certificação. Hoje no Campeonato Mundial, o Vander vai lá. Vander, entra na área de luta quem não está certificado e credenciado? Não entra. Você não pode participar de nada. Você vai ficar lá na arquibancada assistindo e gritando de lá. Lá dentro, só quem está certificado e quem está capacitado. Tá? Então, dentro dos eventos, a gente também vai construir essa formação, porque a educação é o que vai levar ao desenvolvimento de novos atletas. Então a gente precisa capacitar, treinar professores, habilitar para que eles sejam profissionais certificados pela nossa confederação, para um dia serem até um treinador de uma seleção, participar de uma delegação brasileira. É uma construção de carreira também para o treinador. E quando a gente fala do IUF, o IUF, eu digo para vocês, é o futuro do esporte e é um novo esporte. Se a sua academia tem um profissional certificado para desenvolver o trabalho para meninos de 12 a 17 anos, você tem um baita diferencial de mercado. Todos os atletas daquela região vão buscar a sua academia, porque é através dela que ela vai competir as competições aqui do Daniel, vai poder chegar numa seleção e um dia ser campeão mundial. Então, pode ter certeza que o treinador tem um novo mercado de trabalho também, através desse novo esporte. A verdade é que o IUF é um outro esporte, com regras totalmente específicas para cada grau ali de idade. E o requisito a gente vai colocar no nosso site todo esse processo de filiação, formulário, enfim, e tem uma conferência ali de certificação. Gente, eu vou ficar aberto para qualquer questionamento de vocês no segundo momento. Aqui estão todos os canais oficiais da Confederação. O meu telefone direto, como diretor responsável por esse projeto. Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp para tirar dúvida. O e-mail oficial para também tirar qualquer dúvida e para fazer qualquer pergunta. E o nosso site. Tá? Lá no site vão ter todas as informações, todo o calendário, todo o escopo de evento e todo o calendário da federação também estará, não só na federação, mas no site oficial da confederação. Então lá vocês vão conseguir consultar tudo, ranking, todas as informações, inscrição para eventos, para próximos eventos e cursos. Tá? E entrando nessa seara de curso, eu agradeço a vocês e vou passar a palavra aqui para o Bravinho, agradecendo aí pela paciência e atenção de vocês e pela oportunidade. Tá, Daniel? Muito obrigado. Eu vou pedir só aqui 2 minutinhos pro o rapaz da técnica ligar o som do computador aqui na caixa e aí a gente já começa a minha parte, tá? Só esperar ele ligar aqui o som pra... Tem vídeo, então... Vou falar, vou dar tempo aqui rápido.